E lá vamos nós chorar de novo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo. Quem me acompanha sabe que eu sou extremamente fanático por Persona, né? Ano passado eu comecei a meio que fumar a franquia inteira no meu outro canal, voltado pra gameplay, que é o Playtour, né? E esse ano eu decidi trazer algumas pequenas reviews de Persona, né? Fiz a review do Persona 3 Reload, né? O remake do Persona 3 lá no começo do ano. Fiz alguns meses atrás a review do Persona 4 Golden, que eu só tive a oportunidade de jogar ele recentemente. E meio que agora a gente tá vindo pra meio que finalizar essa questão do Persona 3, porque quem acompanhou tanto a minha série quanto a review do Persona 3 sabe que eu tive alguns pequenos probleminhas envolvendo esse remake, principalmente o fato como ele só pegou a questão do Persona 3 base, né? Porque Persona ele sempre foi uma franquia que sempre teve muitas versões melhoradas, por assim dizer, sempre teve essa questão de sair novas versões do mesmo jogo, com conteúdo adicional, com coisa extra e tudo mais, né? Isso desde o Persona 3. E é algo que continuou até o Persona 5, algo que muita gente inclusive vê como desnecessário, algo que poderia ser apenas uma DLC, e a Atlus continuou adotando essa questão. E é sempre realmente coisa que adiciona bastante conteúdo para a história, né? Adiciona algumas questões de lore que ficam realmente interessantes, né? E o Persona 3 foi o primeiro a fazer isso com a versão FES, e nenhum conteúdo da versão FES, né, principalmente o The Answer, tinha sido colocado no remake de Persona 3. Isso fora também a questão do Persona 3 Portable, que por mais que é uma versão que o pessoal não gosta tanto, mas também tem seus conteúdos próprios, como por exemplo as Vision Quest ou a protagonista feminina. E por mais que o Persona 3 Reload ele tem suas próprias coisas ali, novas interações, novas cenas, novos diálogos ali que desenvolvem mais a questão dos personagens, você conhece mais os personagens tanto da sua equipe quanto antagonistas, mas meio que esse corte dos conteúdos adicionais de outras versões fez um pouquinho de falta, principalmente o The Answer. Tanto que por conta disso, por mais que muita gente pegava e concordava que era a melhor porta de entrada para você pegar e conhecer Persona 3, né? Era a melhor forma de você ter uma experiência com o Persona 3 mesmo, né? Era melhor que a versão FES, era melhor que a versão Portable e tudo mais. Na questão da história principal, no The Journey, como era chamado no PS2, ainda tinha uma certa parcela da fandom de Persona que tinha uma resistência em falar que o Persona 3 Reload era a versão definitiva por esse corte de conteúdo, o que é bizarro porque nem a protagonista feminina nem o The Answer são muito queridos dentro da fandom. Mas acabou que o maior dos problemas que tinha, que era essa falta do The Answer, foi resolvida em questão de DLC. Acho que um mês depois que lançaram o Persona 3 Reload, mais ou menos, eles fizeram o anúncio da DLC do episódio Aigis, que é o nome da campanha The Answer no Japão, e essa DLC foi lançada agora no dia 11 de setembro, pelo preço irrisório de R$ 180. Meu Deus, Atlus, você quer muito meu desgosto. A minha sorte é que lançaram essa DLC no Game Pass. Deram essa DLC no Game Pass Ultimate. Foi a única coisa que pegou e me salvou. Senão eu ia chorar de desgosto, né, por conta disso. Nossa, eu ia amaldiçoar Atlus até o último dia da minha vida. Porque por mais que realmente muita gente não gosta tanto do The Answer por N fatores, o principal deles, o pessoal falando que ele é um desfecho desnecessário para algo que já estava muito bem acabado, algo que eu concordo um pouco. Eu acho que o final do Persona 3 ele tem um final perfeito, não mudaria nada naquele final, e tipo, sinceramente eu não vejo muito pra onde correr depois daquilo, né? Eu não tinha muita noção do que poderia ser abordado no episódio Aigis. Na verdade eu tinha uma noção ali de algo que poderia puxar, e realmente puxa, mas eu não tinha ideia de como desenvolver uma história interessante em cima daquilo. E olha, o episódio Aigis ele até consegue, né? Eu acho que ele é um complemento interessante. Eu não acho um complemento obrigatório, eu não acho que é aquele tipo de coisa, caralho, você zerou o Persona 3, você obrigatoriamente tem que jogar o episódio Aigis pra entender, mas eu acho que ele é um bom complemento, com muitas ressalvas. Mas antes de falar sobre o que o episódio Aigis
Aigis vai abordar, qual é a história do episódio Aigis, eu acho que a coisa mais óbvia que eu tenho que fazer é avisar que o vídeo vai ter spoiler. De início, não sobre o episódio Aigis em si, né? Eu vou passar mais um panorama geral sobre o que tá acontecendo ali no episódio Aigis, pra aí depois entrar numa questão de spoilers, né? O que a história vai abordar, ou como ela vai se desenvolver e tudo mais. Só que como o episódio Aigis se passa após o final do Persona 3, vai ter spoiler do final do Persona 3. O final, que assim, não vale a pena você tomar esse spoiler. Não vale a pena por nada você tomar esse spoiler. Cara, faz o que for. Joga o jogo, joga a pior versão que for. Não sei, pega um emulador de PSP no celular, joga a versão portable, né? É ruimzinha? É, mas é divertida, dá pra você aproveitar bem. Vai ver os longa-metragens se você não quer jogar versão mais zoada do jogo, né? Mas dá um jeito. Dá um jeito de consumir Persona 3. Tem muita coisa boa de Persona 3 ali, onde você vai poder ter essa experiência do final. O final é uma experiência. Não tome esse spoiler de graça, eu te imploro. Se você não conhece, se você não sabe como é o final do Persona 3, sai desse vídeo. Agora, por favor, eu te imploro. Tamo entendido? Obrigado. Porque basicamente o Persona 3 episódio Aigis, né, essa DLC do Persona 3, ele vai se passar aproximadamente um mês depois do dia da formatura. Aproximadamente um mês depois da morte do Makoto. Mesmo depois de ter conseguido derrotar o Nix Avatar, mesmo depois de ter conseguido impedir um fim do mundo e tudo mais, e ainda recuperar as memórias para cumprir aquela promessa que todos tinham feito de se lembrarem de tudo que aconteceu e se reunirem no terraço da escola, né? O Makoto acaba indo jogar no Vasco. Uma das cenas que eu mais fico triste, que eu mais choro no mundo dos videogames, né? Um dos finais mais lindos que eu já vi. E a questão que eu pego e falo, tá, isso aqui eu imagino que vai ser abordado, é porque você vai ver o impacto que isso causou em toda a equipe. No momento que a equipe chega do terraço, no final do Persona 3 normal, né, eles encontram o Makoto dormindo no colo da Aigis e não mostra essa questão da reação de, opa, o Makoto morreu. Inclusive, no próprio episódio Aigis fala que ele permaneceu dormindo, que ele continuou dormindo no colo da Aigis e levaram ele pro dormitório preocupados, mas acreditaram que tudo ia ficar bem, e na manhã seguinte ele estava morto. O que deixa essa questão do final do Persona 3 com gosto um pouco mais amargo ainda, né? Porque é um final que bate muito forte e saber esse pequeno detalhe pesa ainda um pouquinho mais. E você vê agora no episódio Aigis como isso impactou a equipe da CIS, que agora, além de tudo, tá tendo que sair do dormitório, né? O dormitório onde a gente passou todo aquele ano com aqueles personagens e tudo mais está sendo fechado, né? Todo mundo vai seguir o seu próprio rumo a partir daquele momento. E o pessoal tá meio ali pra se despedir, pra fechar algumas coisas, né? Pra meio que relembrar os momentos que todo mundo passou junto ali naquele local. E você percebe que a relação já tá um pouco estranha. Tá todo mundo mais cabeça baixa, tá todo mundo um pouco mais melancólico, né? Tipo, o pessoal não tá sabendo interagir tão bem. Alguns personagens nem aparecem nessa despedida, como a Yukari e o Akihiko, que estão se dedicando demais a outras atividades e se afastando cada vez mais daquela equipe. Mas os personagens que estão ali, os personagens que acabaram resolvendo se encontrar nesse último dia do dormitório, né? Pegam pra comemorar, pegam pra pegar, interagir, relembrar esses momentos, até o momento que vira do dia 31 pro dia 1º de abril. E no momento que eu haver essa virada, eles se veem novamente no dia 31. De início, todo mundo acha que foi apenas um engano, que talvez eles tivessem confundido o dia e na verdade fosse dia 30 e agora virou pro dia 31. Meio que ignoram e segue cada um seu rumo. O pessoal vai dormir pra fazer realmente a mudança no dia seguinte. E enquanto a Aig está no quarto tentando dormir, relembrando do Makoto e tudo mais, o dormitório é atacado. Surge do nada no dormitório uma figura misteriosa chamada de Metis, uma androide muito semelhante a Aigis, que fala que o objetivo dela é matar todos os membros da CIS para proteger a própria Aigis. Acaba que todo mundo foi pego bem desprevenido com aquela situação, tava todo mundo desarmado e sem os invocadores que já tinham sido recolhidos, né, por conta da CIS estar sendo fechada naquele momento. Então a única que realmente conseguia pegar e se defender era a própria Aigis, que acaba
acaba sendo derrotada. E após se ver imponente e ver provavelmente um amigo morrer na frente dela de novo, ter esse desespero de alguém importante para ela estar em risco ali, ela desperta o mesmo poder do Makoto. Ela se torna uma Wild Card. Durante a luta com a Metis, ela consegue despertar o próprio Orfeu, o persona base do Makoto. E não apenas isso, após a luta ela acaba desmaiando por conta de um novo despertar e se encontra também na Velvet Room, onde lá ela descobre que é o local que dá origem ao poder de Wild Card e é um local que o Makoto já frequentou. Inclusive o próprio Igor fala que o Makoto, através da jornada dele na Velvet Room e como Wild Card, ele conseguiu encontrar o sentido da própria vida. E a Aigis começa a questionar muito aquilo, se encontrar o sentido da própria vida é algo que levaria a pessoa à própria morte. Acaba que depois dela despertar e tudo mais, ela se vê com algumas melhorias e agora tá todo mundo reunido. A Kihiko e o cara que não estavam ali chegaram para resolver um pouco essa situação e a Metis revela que eles estão presos dentro de um loop. É impossível agora sair do dormitório, nenhuma porta que leva para alguma área exterior tá abrindo, né? Tá todo mundo trancado naquele ambiente e o dia 31 nunca acaba. Eles estão realmente em um looping temporal. Tudo isso por conta de uma nova ameaça que surgiu chamada o Abismo do Tempo. Uma ameaça muito semelhante tanto com a Dark Horror quanto com o Tartarus, né? Que tá crescendo abaixo do próprio dormitório. Tudo isso por conta de algum vínculo que aquilo tudo tem com a própria equipe da CIS. E que o motivo pelo qual a Metis estava querendo matar toda a equipe era para tentar acabar de início com a ameaça do Abismo do Tempo. Porém, como isso falhou, vai todo mundo se aliar para tentar encontrar um jeito de acabar com essa nova ameaça e se libertarem desse loop temporal. E acaba que a maior questão do jogo é realmente essa, a nova ameaça do Abismo do Tempo ali. Logo quando eles entram, né, eles se deparam com uma fileira gigantesca de portas onde eles podem adentrar ali e eles se encaram com dungeons muito semelhantes aos andares do Tartarus, onde eles vão explorando e ao fim dessas dungeons, ao fim desses calabouços, eles se deparam com portas que levam para memórias que eles já tiveram, momentos que eles já viveram. Inicialmente a primeira porta acaba sendo uma questão bem fútil, para falar a verdade, né? Ela só te leva para o shopping da cidade ali, que é o momento para você conseguir pegar recurso, né? Visto que a maior questão que um monte de gente fala, gente, a gente tá preso no dormitório, a gente tá num loop temporal, a gente vai morrer de fome, né? Então acaba que o shopping vem mais por essa questão de medo, tá todo mundo canalizando esse medo de recurso, essa questão, porra, a gente tem que sobreviver nesse ambiente, mas depois cada porta, né, cada fim de área que você acaba explorando na mesma do tempo, na verdade vai levar para uma memória de um daqueles personagens, uma memória que está muito relacionada ao despertar e a motivação deles terem entrado para CIS. Ou seja, o que faz aqueles personagens seguirem em frente. E olha, eu vou falar que isso é um porre completo, cara. Por mais que pareça inicialmente quando você começa a ver isso pela primeira vez, né? O primeiro que você tem essa questão de mostrar algo do passado e algo que motivou o personagem por boa parte do jogo anterior, né? Por boa parte do The Journey, que foi a jornada do Makoto e tudo mais. São muito coisas que você já sabia mais ou menos previamente. Algumas eu pensei que iam explorar alguns outros detalhes da história daqueles personagens, iam mostrar mais detalhadamente alguns eventos que eles chegavam a comentar durante as interações deles, mas a grande maioria ali você realmente já conhecia. Então mesmo se fosse para pegar e desenvolver um pouco mais daqueles personagens, meio que ele não traz absolutamente nada de novo. E por que eu falo que é um saco? Porque você tem uma etapa de história muito grande que não tem absolutamente nada e é composto apenas por dungeon. E aí vem uma questão que me deixa muito revoltado com o episódio Aigis, porque o episódio Aigis, né, desde o momento que a Atlus pegou e falou, ó, vai ter essa DLC, ela tá falando, é uma DLC com 20, 30 horas de conteúdo, né, é uma DLC com conteúdo pra caralho, é o conteúdo mais gorduroso que eu já vi na minha vida, porque diferente do Persona normal, né, tanto Persona 3, Persona 4, Persona 5, que você tem toda uma questão de dungeons ali que são extremamente grandes, são um tanto extensas, mas que vai se mesclando com essa questão do dia cotidiano, pequenos avanços na história principal, pequenos avanços em histórias secundárias também, que vai fazendo você moldar a sua experiência de jogo.
The Answer não tem isso. Desde o momento que pegam e te apresentam a porra do abismo do tempo, o que você vai ter que fazer é explorar o abismo do tempo. A maior questão que você vai ter é que você vai ter sub-áreas dentro de cada porta, né? Então vai chegar um determinado momento que você explorando aquela área ali da parte do abismo do tempo, né? Você vai ter intervalos de chefe, né? Você vai ter aqueles momentos que você vai pegar, encarar um inimigo mais forte, onde após esse inimigo mais forte, você vai ter baús específicos. Mesma coisa que já acontecia no Tartarus, né? Aqueles baús que você utiliza fragmentos de crepúsculo. A questão é que aqui, ao invés de dar equipamentos extremamente fodas, que também dão, mas a principal questão é que eles te dão itens chaves que vão liberar novas interações. Por que isso? Porque logo no começo eles dão uma desculpa meio esfarrapada que, opa, a gente não luta faz um mês, estamos fracos. Então tudo aquilo que você upou na campanha normal do Makoto, né? Questão de nível, questão de habilidades, questão de teologia, questão de traits, tudo os personagens perderam. Os personagens voltaram pro nível 25, voltaram a ter as habilidades básicas do nível 25, voltaram a não ter traits nenhuma e apenas uma teurgia. Então no decorrer da campanha você tem que recuperar as traits, recuperar as teurgias e upar pra um caralho. É aquela questão, você vai do nível 25 até o nível 80 pelo menos pra derrotar o chefe final. Isso sem contar chefe secreto, que aí sim você vai ter que upar pro nível 99. E apesar os itens chaves ali, eles liberam essas interações pra você conseguir novas traits, né? Mesma coisa que você já tinha no Persona 3 Reload normal, né? Opa, vou assistir um filme com fulano, né? Depois de tantas interações, vai liberar uma trait. A questão é que aqui é apenas uma interação, né? Você faz uma interação pra liberar uma trait, outra interação pra liberar outra trait, e você vai liberando essas interações conforme avança na história. Também na questão da história, depois de terminar determinadas áreas, né? Se você voltar do abismo do tempo de volta pro dormitório, você libera pequenas cenas onde dois personagens vão acabar interagindo e esses dois personagens vão ganhar a segunda teurgia. Então as teurgias vêm conforme você realmente avança na trama. E boa parte do jogo se arrasta apenas nisso. É você pegar, explorar o abismo do tempo, encontrar a porta, ver passado irrelevante de personagem, voltar e continuar. São 7 portas com 12 a 26 andares cada uma. Realmente, se você fizer as contas, deve estar pelo menos uns 200 andares. É um Tartarus 2.0. E assim, o Tartarus, eu conseguia me divertir no Tartarus. Eu vou falar a verdade, eu conseguia pegar e curtir um pouco a minha exploração ali. Mas porque eram explorações curtas. Por mais que muita gente vai falar, porra, você passava 3 horas por live em Tartarus no Persona 3 Reload. Sim, mas eu pegava, explorava, sei lá, 20, 30 andares, parava e continuava avançando a minha história. Tinha, sei lá, 5, 6 horas ou até mais pra avançar a história até eu ter que voltar no Tartarus de novo. Isso aqui não é dungeon atrás de dungeon. Você tem 3 horas de Abismo do Tempo pra ver 10 minutos de cutscene pra ter mais 3 horas de Abismo do Tempo. É detestável, velho. Cara, pra zerar o episódio Aigis, eu fiz 5 lives, né? Isso que uma foi bem curtinha ali, porque eu só queria jogar o começo do jogo logo no momento que ele saiu, né? Eu fiz uma live, tipo, liberou o jogo na Game Pass, eu já abri uma live dele. Então foi uma live bem curta, bem breve e tudo mais. Cara, na quarta eu meti o louco. Na quarta eu tava, tipo, sei lá, faltava 3, 4 portas ainda. Eu falei, eu vou tacar na dificuldade mais fácil, eu vou enfrentar o Reaper só pra poder começar a esquipar a briga. Eu fiz a coisa mais covarde possível pra pular do nível 55 pro nível 80 e conseguir varrer o jogo. Porque eu não aguentava mais explorar o Abismo do Tempo, cara. E é aquela questão, se você não luta no Abismo do Tempo, se você não explora, se você não mata inimigo, você não vai conseguir passar dos chefes. Acabou que realmente o episódio Aigis, por boa parte pra mim, virou um teste de paciência. E sabe o momento onde a história do episódio Aigis realmente começa, né? Eu falei, porra, o Persona 3 ele é um tanto lento. Você demora umas 15 horas ali pra a história pegar e começar a mostrar o norte, começar a mostrar pra onde vai, começar a te mostrar um objetivo. Cara, a porra do episódio Aigis só vai te mostrar realmente o que ela quer abordar quando você chega na reta final. É literal, você tem o começo, você tem o final do jogo. O meio dele, que compõe, sei lá, as 20 horas que a Atlus falou,
é irrelevante. Nem essa questão de você pegar, opa, tô conhecendo a motivação do que fez ele entrar pra CIS. Cara, nem aquilo importa, mano. E fica revoltante porque a parte que vem depois disso, quando você entra na reta final, é boa pra um senhor caralho. E aí eu fiquei numa questão dividido pra cacete, porque eu não sabia se eu amaldiçoava essa DLC ou se eu idolatrava ela. Cara, teve coisa no final de Persona 3 que eu comecei a gostar ainda mais depois de ter jogado o episódio Aigis, de tão bom que esse episódio é. Por mais que não seja algo obrigatório, opa, eu só vou entender o final do Persona 3 se eu jogar o episódio Aigis. Não, você pode simplesmente zerar o Persona 3 e ignorar que essa DLC existe. Dá pra fazer isso, não é algo que faz falta, mas ele é um complemento bom, com muita gordura. E por que eu falo que ele é um complemento muito bom ainda, sem tentar entrar em muitos spoilers? Porque como ele tem essa questão desde o começo, cara, da equipe reagindo à questão da morte do Makoto e revisitando muitas memórias que eles têm envolvendo a motivação deles com a CIS, ele acaba trazendo muito o pessoal voltando a pensar no Makoto, voltando a lembrar de tudo que o Makoto significou pra eles. E enquanto o Persona 3 normal, ele quer trazer muito sobre você encarar a própria mortalidade, você encarar que, opa, o seu tempo aqui é limitado e você tem que aproveitar ele da melhor forma que for possível, né? O Persona 3 do episódio Aigis, ele tá querendo trazer essa questão do processo de luto, porque toda aquela equipe está no processo de luto, onde cada um tá encarando aquilo da sua própria maneira. Junpei tenta levar aquilo no otimismo e tentando animar o pessoal sempre que for possível, né? Tentando ser um porto seguro ali pra pegar e quebrar o gelo, quebrar um clima um pouco ruim. Aí o Kari se vê muito amargurada com o fato do Makoto ter morrido. A Aigis praticamente já desistiu da vida. Então você vê que aquilo é um processo de todo mundo superar isso que aconteceu. Isso é algo que fica claro inclusive no decorrer de todo o jogo, né? Aquelas pequenas interações, a melhor coisa que acaba trazendo é isso. Inclusive, né, fica muito mais evidente durante essas interações que você acaba tendo no dormitório, né, pra liberar trait, né, que a Yukari, ela tá com certo ranço da Aigis. Você percebe muito bem que a Aigis e a Yukari não estão se batendo nessa DLC. As duas realmente não conseguem ficar próximas e interagir uma com a outra. A Yukari, ela fica muito agressiva próximo da Aigis. Isso faz parte do desenvolvimento da Yukari lá pra reta final. Vulgo a parte onde a DLC fica boa. De que agora sim eu vou ter que pegar e entrar em spoiler, porque não tem como, eu tenho que falar dessa reta final da DLC, que é boa pra cacete. Eu queria muito que ela fosse só o começo e o final, não tivesse dungeon, cara, que ódio. Porque como eu falei, né, do decorrer da DLC, né, do decorrer da sua exploração com o Abismo do Tempo, você vai se deparar com as portas ali que vão levar um momento passado dos personagens. A primeira porta leva para um momento realmente para você simplesmente pegar recurso, para liberar loja e tudo mais, que vai ser muito mais mecânica dentro do jogo, né? E depois você começa a ver o passado desses personagens, né? Você vê o passado do Ken, do Akihiko, do Junpei, da Mitsuru e da Yukari, né? Você vê o momento que motivou aqueles personagens a entrarem na luta contra os Shadows. Para isso, dentro dos personagens que estão na sua equipe, sobraria a Fuka, que você já viu a motivação dela dentro do próprio jogo, e a Aigis e a Metis, duas personagens que sempre foram criadas com o propósito de combater Shadows e já tinham Persona desde sempre, desde o momento da sua criação. Ou seja, elas também não teriam uma questão de passado dentro da última porta. Então eles ficam muito nessa curiosidade, o que caralhos que a gente vai encarar a partir daqui, o que caralho a gente vai encarar nesse último momento. E acaba que realmente surge um suposto passado que era na verdade um sonho da Aigis, né? Logo no começo do jogo, a própria Aigis fala que depois da morte do Makoto, ela começou a ter um mesmo sonho todas as noites até o momento onde ela parou de sonhar. E esse é o momento onde ela revisita esse sonho, um sonho onde ela persegue num breu completo, num limbo completo, a figura do Makoto desesperadamente e acaba meio que caindo e ficando perdida dentro de tudo aquilo, onde muita gente acredita que é o momento onde ela liberou o poder de Wildcard, é o momento onde ela realmente ganhou o poder do Makoto. Inclusive isso traz uma questão que é muito interessante, porque você percebe no decorrer da campanha que a Aigis ela tá de volta mais fria,
né, o grande parte do desenvolvimento da personagem dentro do Persona 3 normal é como aquela máquina, como aquele robô, como aquela personagem que era ausente de empatia vai se humanizando no decorrer da jornada, vai se humanizando no decorrer de toda a campanha, principalmente por conta da relação dela com o Makoto, a ponto de, no fim do jogo, realmente ela coloca aquela promessa de proteger o Makoto acima de tudo, e justamente nesse momento ele morre. Então meio que a Aigis, ela se torna de volta essa personagem mais artificial, porque ela perdeu o motivo de viver dela. E meio que encarando toda essa questão, né, traz à tona a figura do Makoto, e você vê a origem de toda aquela ameaça, a origem de todas as Shadows e o núcleo que meio que está sustentando o abismo do tempo, que é o próprio arrependimento de toda a equipe, né? Algo que está presente no pensamento de todos aqueles personagens que tá prendendo eles àquele lugar e criou toda essa situação. E a manifestação do arrependimento deles é o próprio Makoto. Inclusive essa luta acaba sendo um pouco legal porque é a primeira vez, né, dentro dessa lore do Persona 3 e tudo mais, que trazem essa questão dos Shadows e das Personas serem meio que a mesma coisa. Algo que fica muito mais evidente depois no Persona 4, no Persona 5 também, mas no Persona 3 isso não era abordado sem ser essa DLC. Essa DLC é a primeira vez que traz isso, visto que essa sombra que se manifesta como Makoto por conta do arrependimento de todo mundo, também usa Personas. E após derrotar esse núcleo do Makoto e tudo mais, nessa figura sombria do Makoto, né, os personagens eles conseguem uma forma de escapar daquele local. Só que tem algumas pequenas regras para eles fugirem do abismo do tempo e voltarem à vida cotidiana. Eles conseguiram 8 chaves, uma chave para cada personagem ali, aonde eles teriam que escolher uma saída, um local que levaria para o exterior. E todas as chaves teriam que ser usadas juntas. Ou seja, apesar de terem 8 chaves, apesar de terem 8 pessoas ali, todo mundo teria que entrar em um consenso do que fazer. Sair pela entrada da frente e voltar para o momento presente, a vida cotidiana, continuar tudo como já estava, superando o que aconteceu e indo no fluxo das coisas. Vulgo, aceitar o luto, aceitar que o Makoto se foi. E a outra opção, adentrar o quarto do Makoto e voltar no tempo. Esse pra mim é o momento onde realmente explode toda a questão do jogo, porque ele traz à tona. O jogo é pra tratar o luto. Se isso era uma coisa que ficava meio evidente em pequenos detalhes, em pequenos diálogos, né, ou como cada um estava reagindo a essa morte do Makoto, aqui ele escancara tudo, porque ele coloca em peso essa possibilidade. Vamos trazer o líder de volta. E é o momento onde a equipe desmorona. Curiosamente, o que desmorona a equipe é a figura que sempre deixou todo mundo unido. Porque enquanto alguns, né, como por exemplo o Akihiko e o Ken, querem aceitar essa questão que o Makoto se foi, por mais que eles sintam falta, por mais que eles gostavam muito do Makoto, admiravam demais o Makoto, eles veem aquilo como uma escolha que ele fez. Eles veem o sacrifício dele realmente como algo que pra ele foi necessário naquele momento para salvar todos eles. Então eles querem respeitar essa morte, enquanto a Yukari já não supera. Isso é algo muito curioso, porque, como eu falei, no decorrer do jogo todo, a Yukari ela tá muito agressiva com a Aigis. Por quê? A Aigis foi quem teve os últimos momentos com o Makoto. Então a Yukari acredita que a Aigis realmente sabe por que o Makoto morreu. Ela sabe o que de fato aconteceu com o Makoto, enquanto a própria Yukari não sabe nada e não consegue aceitar isso. Ela não consegue aceitar que o líder morreu. Inclusive fica algo muito bizarro, porque realmente dá uma impressão que eles estão tentando canonizar a rota romântica da Yukari. Por que pra mim isso é bizarro? Porque no começo do jogo ele pede pra você importar o save. No meu save, a Yukari não foi minha rota romântica. E todo mundo fala que o canônico, né, o mais considerado canônico dentro de Persona 3 é Makoto com Aigis, né? A Aigis é o casal canônico do Makoto. Então pra mim, essa questão realmente ficou estranha, apesar de boa, né? Porque a Yukari, ela é quem mais entra em parafuso
com a morte do Makoto. Inclusive trazendo mais do lado do luto mesmo, porque a Yukari é a personagem que, desde o momento que ele morreu, ela continua repetindo pra todo mundo: a gente tem que seguir em frente, a gente tem que seguir o próprio rumo, a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho, a gente não pode viver em função da morte do Makoto. Todo momento que ela fala isso pra outro, ela fala pra ela mesma. Porque esse momento que traz essa possibilidade de voltar atrás, é um momento que mostra como ela não superou nada daquilo. Isso que ainda tem personagem ali que tá no meio termo, né? Que quer trazer de volta, mas tem medo das consequências que isso vai trazer. Tem medo de encarar a Nyx novamente, talvez isso resultar o fim do mundo, né? Tem medo do que essa viagem no tempo pode causar. E pra fechar, a gente tem a Aigis. A Aigis, que é essa personagem que realmente perdeu o rumo, tá vendo a equipe dela desmoronando completamente e simplesmente não sabe como agir. Ela não tem um objetivo, ela não sabe decidir se ela quer voltar pra trazer o Makoto de volta ou se ela quer seguir em frente. Ela é indiferente com ambos os casos. E aí a questão que traz a gente precisa usar as 8 chaves em uma mesma porta. A gente pode pegar a força. E aí eles trazem uma questão que é até um pouco forçada dentro do jogo, porque eles fazem meio que uma estrutura de torneio, né? A Metis, ela apresenta uma área no Abismo do Tempo, onde eles podem se enfrentar como se fosse realmente um torneio, um coliseu ali, onde quem for derrotado vai ser aprisionado, né? Onde meio que essa possibilidade permitiria que ninguém trapaceasse, né? Que realmente o vencedor, né, realmente conseguisse todas as chaves de forma obrigatória e sem necessariamente matar ninguém. Só que a todo momento a própria Aigis está em risco, porque meio que a alma dela ficou vinculada à chave. E pra mim essa parte do torneio é a melhor parte do jogo, porque realmente você traz à tona como cada um tá reagindo a esse luto, como cada um reagiu à perca do Makoto. Você vê isso na luta de cada um, e são lutas pesadas, né? Tipo, não é violento, né? Mas você sente um gosto ruim na boca em fazer aquilo, né? Tanto que tem um momento ali que a Aigis, ela quase chutou balde. A Aigis fala: meu, eu não consigo mais enfrentar. Na próxima luta eu vou desistir, eu vou entregar minha chave, mesmo que eu morra. E é muito legal você ver realmente essa questão do Ken Akihiko tentando seguir em frente, do Junpei tentando ser um ponto onde vai tentar unir todo mundo de novo, né? O Junpei, o que motiva ele é tentar parar ambos os grupos ali pra ninguém ficar se matando. E a Yukari e a Mitsuru são a equipe ali que querem trazer o Makoto de volta acima de qualquer coisa. Enquanto a Aigis, durante essa treta toda, ela tá tentando se encontrar, ela tá tentando descobrir o que eu quero fazer, né? Qual caminho eu quero seguir. E eu gosto muito da conclusão que traz disso, porque meio que fecha esse arco de superação da Yukari, enquanto traz a solução. Cara, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer fazer outra, tá todo mundo dividido. Vamos descobrir de fato o que aconteceu. Porque até aquele momento, a morte do Makoto ainda era um mistério. A gente realmente não sabia o que caralhos tinha acontecido, por que o Makoto morreu, por que terminou a luta com a Nyx e ele conseguiu resistir até março e morreu justo naquele ponto. E a partir desse desejo, a partir dessa vontade, eles conseguem usar a porta do shopping, né? A porta que levaria para nesse ambiente que você só pegaria recurso. O desejo de descobrir o que aconteceu é tão forte que leva eles de volta para a luta final. E aí é o momento onde eu acho que realmente a DLC se torna um complemento legal, um complemento realmente bacana pro jogo normal. Porque ele traz essa questão do que aconteceu com o Makoto em questão de lore. E aí eu acho que vem a questão onde eu acho que fica realmente bacana o complemento da DLC com o jogo base. Por mais que muita gente considere, opa, estraga um pouquinho o final, eu discordo. Eu discordo bastante, porque a questão do final foi o Makoto utilizar a habilidade do grande selo na Nyx para realmente pegar e selar a Nyx completamente. E a questão que essa DLC traz é que a partir do momento aonde o Makoto ele utiliza essa habilidade, a essência vital dele se torna o próprio selo. Após a luta com a Nyx, ele só conseguiu deixar um pequeno resquício da essência vital dele no corpo para aguentar até o momento da promessa, até o momento de todo mundo se encontrar
encontrar de volta no terraço. E é por isso que no final do Persona ele tinha um aspecto tão moribundo, ele tinha um aspecto tão doente, tão frágil, porque grande parte da essência vital dele tinha já se tornado esse selo da Nyx, esse selo para prender a Nyx. E a questão que eu acho tão interessante é porque naquela reta final do Persona 3, a gente via, né, o culto do Takaya, né, que desejava a vinda da Nyx, desejava esse fim do mundo e desejava o fim. Mesmo com o fim de tudo aquilo, né, mesmo com o fim do culto, o fim do Takaya, o fim da síndrome da apatia, ainda existiam muitas pessoas que ansiavam pela morte e ansiavam por esse fim. E o selo do Makoto perante a Nyx não é pra prender a Nyx, é pra proteger ela, porque a Nyx é uma força neutra. A Nyx é realmente essa onda de destruição, o fim, a própria representação da morte, mas ela é neutra, ela é imparcial. O que faz a Nyx trazer o fim do mundo é o desejo humano, e é exatamente isso que o Makoto está guardando. O final boss da DLC é literalmente o sentimento humano ansiando pela morte. Uma figura que não importa quanto eles lutem ali contra aquilo, ela sempre vai ressurgir enquanto houver pessoas desejando pelo retorno de Nyx. Trazendo essa questão, né, que o Makoto ele se sacrificou porque não importa o quanto eles enfrentem aquela figura, isso nunca iria acabar. A Nyx precisa ser protegida e o Makoto, ele é a âncora disso tudo. E pra mim isso fica mais genial ainda, porque, cara, eu já gosto muito do final do Persona 3, eu já gosto muito da figura do Makoto, mas tem toda aquela questão ali que, nossa, até o filme eu comecei a apreciar um pouco mais, porque, por exemplo, eu não cheguei a falar nunca dos longas de Persona 3, quem sabe um dia eu não faço um vídeo sobre os longas de Persona 3, mas o Makoto ele é sempre esse personagem apático, né, esse personagem que ele não tem muito apreço pelas coisas e ele não vê a morte como um problema, ou seja, o Makoto é alguém que no começo do jogo daria pra dizer até que ele é um dos núcleos do problema no qual eles estão encarando, e a forma como ele se relaciona com as pessoas, a forma como ele se depara com tudo, vai fazendo ele ter um apreço maior pela vida, vai fazendo ele ter um apreço maior pelas pessoas e por tudo que está ao redor dele, faz fazer ele aproveitar mais cada momento. E no momento da luta com a Nyx, né, é o momento onde ele quer dar essa oportunidade do tempo para as outras pessoas. A própria questão que fala no começo da DLC, né? O futuro é algo imutável, o futuro é algo que sempre vai estar ali, mas nem todos são capazes de vê-lo acontecer. O Makoto é uma figura que realmente ele não tem esse medo pela morte e ele dá a própria vida para dar uma possibilidade de futuro para outras pessoas. Ele abandona o próprio futuro em prol dos outros. E por que eu acho que isso fica mais genial ainda? Porque a própria persona final do Makoto é o Messias. O Makoto, ele se sacrifica em prol da salvação da humanidade. Enquanto a humanidade não se redimisse, o Makoto não pode voltar. E essa é a questão legal. Ele dá essa possibilidade. O Makoto, ele pode desfazer o selo. A qualquer momento ele pode desfazer o selo. Ele pode abrir o portão para Nyx. Mas enquanto a humanidade desejar o fim, ele não pode fazer isso. E por isso, essa é a questão que me faz gostar tanto do final, porque realmente ele define, tá, a gente vai seguir em frente, a gente vai respeitar esse sacrifício do Makoto, e a forma como a gente vai seguir, a forma como a gente vai agir agora, respeitando isso, é lutar pelo aquilo que ele morreu. É lutar para trazer uma forma de impedir as pessoas de desejarem um fim, trazer o bem para a humanidade, né? Para um dia talvez conseguir trazer o Makoto de volta. Então, o Makoto, ele literalmente se torna a figura messiânica de Persona. Ele traz toda uma questão religiosa em volta desse personagem. Cara, isso eu acho genial. A própria forma como você encara a própria essência vital do Makoto é um portão gigante selando a Nyx com uma estátua do Makoto petrificada na porta. E uma posição que realmente parece que ele foi crucificado ali. Então, tipo, cara,
Cara, nossa, me arrepia tanto essa questão e me faz apreciar tão mais o Makoto. Cara, pra mim, agora, o Makoto é definitivamente o melhor protagonista de Persona. É um personagem que realmente eu não gostava tanto da forma como aparentava. Por mais que sim, a personalidade do Makoto é muito de roleplay, né? Você constrói a personalidade do Makoto e tudo mais ali, mas tem algumas características que fica evidente dele. E agora eu gosto tão mais dele, né? Eu aprecio tão mais esse personagem e, nossa, minha religião é o Makoto, velho, vai se fuder. Por isso eu falo, a DLC, ela não é um complemento obrigatório, né? Tipo, você consegue pegar e aceitar bem o desfecho ali do Persona 3, é um desfecho muito bonito, é um desfecho muito envolvente ali, e que dá margem pra você pegar e interpretar tudo aquilo. Eu gosto desse lado, mas eu acho um complemento muito interessante o que a DLC faz. Eu acho que ele traz um desenvolvimento interessante do porquê necessariamente o Makoto teve que se sacrificar. Eu gosto dessa questão que ele não se sacrificou pra selar a Nyx, mas sim pra proteger a Nyx. E mostra ainda mais a importância dessa ação. Cara, é muito bom, mano. De novo, eu queria demais que a DLC fosse só o momento que começa e o momento final. Podia ter dungeon, mas cara, colocava, sei lá, não sei, são 7 portas, colocava 35 andares. A cada 5 portas você tem um inventinho de história ali. Cara, seria perfeito, seria ótimo, não teria nada pra reclamar. Seria um tanto aceitável pras dungeons, né? Teria um desafiozinho ali, teria a parte de gameplay, não estenderia tanto e teria uma história muito boa. Mas não, eles inventam em fazer 20 horas apenas você andando por corredores e corredores e corredores, pra aí você ter 5 horas no final, envolvendo realmente história. Isso que me deixa revoltado. E parece que realmente eles só pegaram e esticaram o máximo que eles podiam conteúdo pra justificar o preço retardado que colocaram. Mas enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre Persona 3 Episódio Aigis, né? Uma DLC que me decepcionou bastante, por mais que ela tenha assim muita coisa legal, muita coisa boa, uma história que é realmente bacana. Um complemento que é muito bem-vindo sim para Persona 3 Reload, mas que meio que satura bastante, né? Se não fosse essa questão tão gordurosa da DLC, realmente seria bom, porque 3 quilos de gordura para 100 gramas de uma picanha deliciosa. Aí vai me vir um filho da puta falando que a melhor parte do churrasco é a gordura. Ele deve tomar no meio do cu. Enfim, é isso que eu achei sobre a DLC. Comentem aqui embaixo se vocês já jogaram, se pretendem jogar, se querem que a Atlus vá tomar no meio do cu, se acham que a DLC estraga ou não o final do Persona 3 normal. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!